Guardião de 2009. Eu tô com vergonha Treinamento 3 da apostila 2. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe com amigos, que nós queremos abençoar não apenas você, mas os seus conhecidos e amigos. E a sua família, se tiver um irmão que possa assistir também, um primo, por favor, compartilhe. Esse capítulo treinamento 3, antes eu gostaria que vocês se destinassem a um local reservado da casa de vocês, um local mais tranquilo para que não haja perturbações, um irmão, alguém, um barulho da TV, isso tudo atrapalha. É muito importante que vocês estejam sozinhos, num quarto sozinhos, num local reservado para a comunhão de vocês com Deus e com a reflexão da palavra. O capítulo do treinamento 3, o título é Amor Incondicional. Aqui embaixo vocês vão ver o número do WhatsApp para o qual vocês devem mandar o nome de vocês, o ano de nascimento, por exemplo, Bianca ou Mateus, capítulo, aí coloquem o ano de nascimento, 2009, o capítulo treinamento 3 e uma frase, um versículo que chamou a atenção deste capítulo. A novidade é que a gente vai fazer uma revisão agora dos capítulos anteriores e eu vou falar algumas palavras que eu quero que vocês anotem. Quando eu fizer, por exemplo, no meio da lição, eu vou fazer um gesto de um número, por exemplo, o número 1, que vai ser a palavra 1, para vocês anotarem, porque lá no final da lição 6 vai ter um palavras cruzadas para vocês preencherem com a palavra correspondente ao número que eu fizer. Então fiquem atentos que assim que eu levantar a mão fazendo o número, é a palavra que vocês devem anotar. Por exemplo, eu fiz o 1 e falei a palavra câmera, que é a câmera que está me filmando. Aí vocês anotem lá, 1, câmera, que lá no final da lição 6 vocês vão completar as palavras cruzadas com essas palavras, ok? Fiquem ligados. A gente viu no treinamento 1 que nós não devemos usar a liberdade que Cristo nos dá de maneira libertina, né? O que seria libertinagem? Seria uma conduta que passa da liberdade que Jesus nos concedeu? É algo que vai além da liberdade daquilo que Deus nos concedeu? Eu queria que vocês pesquisassem no dicionário o que significa libertinagem e verificar que Jesus não nos chamou para a libertinagem, eles nos chamam para a liberdade verdadeira. Até porque muita coisa que o mundo nos concede como bom, na verdade não passa de ilusão. Então coisas assim, que, como por exemplo a neblina, que parece algo firme, que a gente abre a janela, tá tudo branco e fala, caramba, não dá para sair, a gente não consegue, mas quando você chega perto ela vai se afastando de você, assim são as coisas que o mundo nos oferece. São coisas que parecem reais, mas quando você chega perto elas se dissipam. Então os desejos que o mundo nos oferece, na verdade, não passam de ilusão, e o que Cristo nos oferece é concreto e real. Ao mesmo tempo, Jesus nos aceita da maneira como nós somos. Inclusive, eu acho que vocês já ouviram falar aquela conhecida frase que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. De alguma forma, essa frase representa bem aquilo no sentido de que, até colocar aqui, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Que Deus nos aceita da maneira que nós somos. Então nós não devemos nos sentir culpados por sermos um pouco, talvez, inexperientes, às vezes a gente se considera inadequado, ou a gente acha que ora pouco. É claro que a gente pode mudar e tentar ser melhor, mas Deus nos ama da maneira como nós somos. Inclusive aqui no capítulo do treinamento 3, tem um versículo para memorizar, que está em Mateus, o trecho de Mateus 8, de 1 a 4, e o versículo-chave para memorizar é o versículo 4, que diz assim: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero que seja curado, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Outra palavra que eu gostaria que vocês pesquisassem agora na internet, no dicionário, é a palavra lepra. Aqui no nosso contexto atual, a lepra é chamada de hanseníase.
Não sei se vocês já ouviram falar. É um nome mais bonito para uma doença ruim, uma doença grave. Inclusive, nesse contexto atual, vocês sabem como é perigoso você se aproximar de pessoas que têm, por exemplo, o coronavírus e ser contaminado pelo vírus. A lepra era muito pior. As pessoas elas sofriam muito por conta dessa doença, não sabia a cura. Hoje em dia, hanseníase, que é a lepra, que é chamada de lepra naquela época, tem cura, mas na época não havia cura conhecida e as pessoas tinham muito medo daquelas pessoas que sofriam de hanseníase, da lepra, e se afastavam, e haviam regras sociais bem restritas, igual existe um pouco hoje, da gente não poder sair sem máscara, a gente não poder se aproximar de pessoas de população de risco, por exemplo, idosos ou pessoas que têm outras doenças, não expor essas pessoas ao risco de pegar o vírus. Naquele tempo as pessoas também tinham que ficar longe daquelas que eram identificadas com lepra. Existiam cidades construídas só para pessoas com lepra. Então era visto como algo assim algo muito perigoso, que todos deveriam se afastar, e era visto até algo como impuro. E muitos entendiam até que as pessoas que tinham lepra eram pessoas amaldiçoadas por Deus. Assim, tinha essa visão. Inclusive, recentemente cheguei a ouvir algumas pessoas falarem que o coronavírus é punição divina pelos pecados de pessoas ou do mundo, pessoas que fazem coisas erradas na visão deles. Mas a gente vê que esse pensamento é até refutado pelas próprias atitudes de Jesus, é afastado. Jesus, ele se aproximava do leproso e curava esse leproso como consequência do ato de fé. Existem pessoas hoje em dia, a gente questiona aqui no capítulo, que a gente trata como leprosas hoje em dia, assim, pessoas que a gente não gosta de ter contato ou que a gente discrimina. Sei lá, existe algum colega ou alguém que vocês não gostam ou discriminam por ser de determinada forma? Mesmo o leproso sendo uma pessoa mais improvável na multidão, foi a única pessoa que naquele momento se aproximou de Jesus. Então, será que essas pessoas são mais discriminadas, são mais colocadas de lado? Não são aquelas são mais suscetíveis a buscar Jesus porque elas percebem que elas têm necessidade de Jesus? Por exemplo, às vezes tem um colega da turma de vocês que é muito tímido, gosta de ficar no canto. Até me lembro uma história também da idade de vocês, quando eu me mudei, quando eu morava no interior do Mato Grosso. Não existe Mato Grosso do Norte, é Mato Grosso, diferente do Mato Grosso do Sul. É Mato Grosso do Sul. Morava no Mato Grosso, tinha um colega novo que ele vinha do Paraná, inclusive é uma cidade chamada Umuarama, aqui no interior do Paraná. Ele era meio roqueiro, assim, tipo, ele se vestia de preto, cabelão comprido, tinha um estilo gostava de ouvir músicas de rock, tinha um estilo diferente do que a nossa turma tinha. E quando ele entrou, ele foi super discriminado, assim, as pessoas achavam ele super estranho, falavam, lá vem um roqueiro, não falavam com ele. E aí, como eu também já era como vocês, assim, criado dentro da igreja, eu entendi o valor de Cristo na minha vida, eu entendi que eu deveria me aproximar dele, porque eu percebi que ele era discriminado, que as pessoas não falavam com ele, excluíam ele dos convites, dos eventos que a turma organizava e tudo. E aí eu comecei a falar com ele e virei muito amigo dele. E descobri que ele era um cara muito bacana, muito legal. Ele tinha histórias, assim, muito legais para contar, ele era muito parceiro, ajudava em tudo. Inclusive, ele era bem conhecido, tinha muitos amigos aqui no Paraná, mas lá no Mato Grosso não conhecia ninguém. Com isso, eu consegui trazê-lo para o grupo, para a turma, e falar, gente, olha, o fulano aqui, o roqueiro, ele é gente boa, ele é legal. E com isso a gente conseguiu colocá-lo nas atividades da turma e ele se tornou amigo de todos. E hoje ele é super feliz, assim, lá na cidade onde eu morava. Ele tem vários amigos e, graças a Deus, assim, ele conseguiu se inserir. Então, talvez, será que você não deve... será que não é nosso papel como cristão buscar justamente essas pessoas que se sentem mais excluídas para perto e aproveitar essa ocasião para falar de Jesus e mostrar como Jesus ama todos incondicionalmente, mesmo que eles se sentam mais pecadores, ou mesmo se sintam rejeitados, ou eles mesmos se sintam mais inadequados, não só assim não só a importância de trazê-los para perto, mas de colocar nesse papel de você trazer para perto, você mostrar que o compromisso de Jesus é esse, o ensinamento de Jesus é esse, que ele sempre acolhe, não importa a diferença das pessoas, não importa como ela é, não importa o que ela faz,
Jesus ama todos igualmente, é um amor incondicional. Tanto é que Jesus se aproximou do leproso, que era o cara mais impuro daquele tempo, era a pessoa mais rejeitada, e o curou. Ao mesmo tempo, eu queria que vocês refletissem, vocês já discriminaram alguém por conta do que é ou do que ela faz? Que é a pergunta aqui que tem que escrever no treinamento 3. E o que você pode fazer para chegar até Jesus? Você precisa fazer coisas assim. São essas condutas que você faz que vão te tornar mais próximo de Jesus? Ou é um coração sincero e arrependido e não importa quem vocês são que o fará mais próximo de Jesus? E outra coisa, existe idade para se aproximar de Jesus? Vocês acham que vocês são novos demais para procurar as coisas de Jesus e orar e se aproximar de Deus? Será que vocês têm que esperar? Eu também tinha esse pensamento. Quando eu tinha 10 anos, ou 10, 11 anos da idade de vocês, eu achava que falar de Jesus era coisa de adulto. Meu pai, minha mãe que tinham que falar de Jesus para as pessoas. Eu não deveria, porque criança não leva muito a sério essas coisas. Mas não. Será que existe realmente idade? Eu acredito que não. Eu acho que vocês, com a idade de vocês, é o melhor momento de falar de Jesus é agora. Com a idade de vocês, do jeito que vocês estão e quem vocês são. Agora eu gostaria que vocês orassem, pedissem a Deus para aplicar essa mensagem ao coração de vocês e pensar em alguém específico da turma de vocês, da família de vocês, que vocês percebam que é mais excluído, assim, é uma pessoa mais afastada, que vai ser missão de vocês alcançar essa pessoa com amor e trazendo para perto e dessa forma falar de Jesus na prática para essa pessoa. Beleza? Até o próximo treinamento. Fiquem ligados que eu vou falando o número com as mãos e vocês têm que anotar para a palavra cruzada lá no final. Valeu!